Mas também cabe a nós lembrarmos das atividades que a espiritualidade desenvolve eternamente, no socorro aos desencarnados, seja por qual motivo for, no socorro aos mais necessitados, aos nossos irmãos que se encontram pelo plano físico, sem um teto, sem um alimento, sem um carinho, sem um afeto. É a eles, Senhor, que pedimos neste instante. Envia os teus mensageiros, que estas bênçãos derramadas nesta palestra doutrinária possam também recair sobre estes irmãos desamparados, necessitados, sofridos, sem perspectiva, sem amor. Senhor, nosso bom Deus, agradecemos ao patrono da nossa casa de oração, irmão Francisco de Assis, a toda a equipe espiritual, aos mentores de cada um de nós, de cada um dos trabalhadores. E hoje, em especial, a mentora, irmã Maria de Lourdes, que está com certeza presente mais do que nunca nesta atividade, derramando bênçãos sobre nossa expositora Liamara. Obrigada, minha irmã, pela presença viva em nossas vidas, pela tua força, pela tua energia, pela tua luz maior, nos confortando, nos alentando, nos amando a cada dia. Permita que essa atividade transcorra segundo os desígnios do alto. Que nossos irmãos aqui possam compreender um pouco mais a história daquele que conosco ainda está, Divaldo Pereira Franco, a quem também pedimos, envia os teus emissários para derramar bênçãos de saúde e proteção. A irmã veneranda Joana de Ângeles, que com ele tem a responsabilidade de divulgar a doutrina espírita. Desejamos também muita luz e muito sucesso no seu empreendimento desta encarnação de nosso irmão Divaldo. Assim sendo, Pai, gratos por mais esta oportunidade. Recebemos a todos com a oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida que procuramos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe, Pai, cair em novas tentações. Livra-nos de todo e qualquer mal, se for do nosso merecimento. E sê conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, minha irmã, as pessoas estão chegando, mas o horário já está, né? Correndo. Então, eu desejo a ti que a espiritualidade te envolva no seu trabalho esta manhã. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Vou desligar o meu áudio aqui e o trabalho é com você. Deus e a espiritualidade te abençoe hoje e sempre. Amém. Assim seja. Grata pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, distantes fisicamente, mas próximos espiritualmente. Que a paz de Jesus esteja conosco. Sempre grata. Muito obrigada a todos. E gostaria de pedir a Joselita de novo, que apresentou. É só tocar na tela, Joselita, e parar a apresentação. Porque senão eu não consigo passar a apresentação. Para que vocês possam ver. Isso. Pronto.
Pronto, a tarefa que Ivandro nos passou foi a de falar do nosso companheiro, do nosso irmão, Divaldo Pereira Franco. Então, como eu havia comentado com o Ivandro, eu pensei de fazermos algo um pouco diferente, mas aí eu pensei, bom, tem pessoas que não conhecem realmente, apesar da história de Divaldo ser uma história massificada, tem pessoas que não conhecem a história de Divaldo. Então, achei que seria interessante a gente mesclar, né? Falar da história dele e também mesclar com alguns fatos, aquelas partes básicas, né? Que é como Divaldo nasceu em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, na Bahia. Todos nós sabemos, professor, médium, um dos expoentes do espiritismo, escritor, orador, filantropo. Teve como pais Ana Alves Franco, Francisco Pereira Franco. Proferiu aproximadamente 15 mil palestras no país e no exterior. Essas informações tiradas aqui da biografia de Ana Lande, que teve a participação do próprio Divaldo, né? Acolheu 685 órfãos. Esses números, às vezes algumas pessoas falam 800 e poucos órfãos, mas aqui na biografia, corrigida pelo próprio Divaldo, ele traz o número correto. 685 órfãos que já o presentearam com milhares de netos, bisnetos, lançou quase 300 livros, que juntos venderam 10 milhões de exemplares. Se fosse ficar para si com o dinheiro arrecadado com a venda dos livros, Divaldo seria um homem milionário. 10 milhões de livros, para nós termos assim uma noção, era um número, alguns anos atrás, de Paulo Coelho, um dos grandes escritores brasileiros, um dos homens mais ricos, né, dos literatos brasileiros mais ricos, não só do Brasil como do mundo. Toda a renda sempre é doada, né, à Mansão do Caminho, a obra que fica ali no Pau da Lima, ali pertinho de Ivandro. Eu vou trazer nessa apresentação algumas fotos. Eu acho interessante nós vermos as fotos da evolução de Divaldo, e aí nós temos seu Francisco e Dona Ana, né? É uma foto rara que mostra os pais de Divaldo. Aqui nós temos também Divaldo jovem, né? Assim como se formou na escola normal, ali aos 17 anos de idade, e aqui com uma companheira espírita, bem jovem ainda também. Aqui já temos outra foto de Divaldo já mais maduro. Divaldo não para, né? Em uma de suas últimas viagens ao exterior, passou 40 dias dividindo-se entre 28 países europeus. Viaja sempre sozinho, nessas ocasiões, por estrita falta de tempo, raramente faz turismo, hospeda-se em hotéis econômicos, cumpre agenda apertadíssima e busca manter sua rotina de trabalho, que inclui psicografar livros ditados por espíritos diversos. É interessante também a gente notar que Divaldo hoje ele não viaja mais sozinho, por conta dos problemas de saúde, de locomoção. Quando o tio Nilson estava encarnado, o tio Nilson viajava com ele, né? Era um companheiro de viagem dele quando poderia acontecer essa saída de tio Nilson da Mansão do Caminho, porque não tem como falar de Divaldo Pereira Franco sem falar de tio Nilson, porque são histórias inseparáveis. Enquanto Divaldo ganhava o mundo, saía pelo mundo pregando a doutrina espírita, trabalhando em favor de Jesus, massificando a mensagem que nós precisamos massificar, de que há uma continuidade da vida, que a vida não acaba, que essa vida material, ela é apenas um exercício para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Essa é a grande missão do Espiritismo, como temos lá em Obras Póstumas, naquele diálogo, quando Kardec conversa com os espíritos, inclusive quando ele tem ali o diálogo presente com Marx, com Karl Marx, e o próprio Espírito de Verdade diz que o Espiritismo ele vem para ser o contraponto do materialismo.
Essa é a nossa grande missão. A nossa grande missão é ser o contraponto do morreu, acabou, do viva agora, da exaustão do corpo físico, de que nada mais importa. Nós precisamos ser esse contraponto da vivência do equilíbrio, de entender que as coisas materiais são necessárias, mas não são fundamentais para a evolução do espírito. Então, essa vivência nossa enquanto espíritas, dessa certeza da continuidade da vida e de entendermos que tudo passa, inclusive essa pandemia, é que faz a fortaleza da nossa doutrina. Aqui nós temos a imagem na rua Barão de Cotegipe, 224, no bairro da Calçada, da Mansão do Caminho. Muitas pessoas não sabem que primeiro o Centro Espírita Caminho da Redenção foi fundado em 1947, lá na rua Barão de Cotegipe, na Calçada, ali próximo à Irmã Dulce. Só em 1956 foi que o Centro Espírita Caminho da Redenção transferiu-se para o grande terreno adquirido no bairro do Pau da Lima, para onde levou os 58 órfãos que mantinha no antigo casarão da Calçada, acompanhados e dirigidos por Divaldo, Nilson e uma tia. Começaram eles mesmos a preparar o terreno, abrindo ruas e plantando hortas. Então, aquele trabalho ali, aquela Mansão do Caminho que a gente vê hoje, quem não conhece, eu aconselho a ir conhecer, porque é uma obra belíssima, é algo que nos encanta, nos comove, nos mostra o quanto nós estamos ainda equidistante de fazer aquilo que a gente poderia fazer. E tem um espaço ali na Mansão do Caminho, que é o espaço Joana de Ângeles, um jardinzinho. Gente, sentar naquele banquinho, naquele jardim que Divaldo costuma sentar para meditar, é uma energia diferente. É você se conectar mesmo com o ambiente da Mansão do Caminho, com Divaldo Franco e com Joana de Ângeles. Então, esse casarão, no início tem até um fato curioso, que no início eles começaram a abrigar no último andar pessoas doentes, né? Mas só que o trabalho não era esse. O trabalho pelo qual o tio Nilson e Divaldo se comprometeram na espiritualidade, além da questão da orfandade, e Divaldo a palestra, né, divulgação do espiritismo, não caberia atendimento a doentes. Então, um dia tem uma chuva muito forte, uma enchente, e o teto cai, e eles têm que tirar os doentes aí do andar de cima, e muda completamente o teor do trabalho, né, passando a abrigar órfãos, que nós vamos ver como foi que o primeiro chegou aí ao Centro Espírita Caminho da Redenção, lá na Barão de Cotegipe, vizinho de Irmã Dulce. Então, eu trouxe aqui essa informação, que às vezes tem pessoas que não sabem, que a doutrina espírita, pelo Código Penal de 1890, era classificada como crime. E isso perdurou até 1940. A doutrina era duramente atacada, nós éramos duramente atacados pela Igreja Católica, que nos associava a práticas de magia e de adivinhação. Então, gente, ser espírita hoje é fácil, né? Propagar que a vida continua, com novela da Globo falando de reencarnação, falando de encarnação, com filmes de Hollywood falando, com artistas se dizendo espiritualistas, artistas se dizendo espíritas, né? Professando a sua fé no espiritismo, é fácil, é bem fácil. Agora, difícil era em 1890 até 1940, durante o período da ditadura militar, onde as pessoas tinham que colocar o seu nome ali no livro de presença, porque aquele livro de presença que a gente tem hoje, ele é algo simbólico da época na qual todo espírita tinha que colocar o nome no livro de presença, e depois desse livro ser apresentado às autoridades,
né, na cidade, no qual o centro funcionava, para que o delegado soubesse quem estava frequentando as reuniões desse culto maléfico chamado espiritismo. Então, ser espírita hoje é muito light. E aqui nós temos os primeiros contatos de Divaldo Franco com Joana de Ângeles. Aos 4 anos de idade, durante as crises asmáticas, ele já via um espírito, uma luz, né? Um espírito que vinha envolto de uma luz, uma entidade, uma luz branca. Era uma entidade que o deixava muito confortado. Tinha confiança em Deus e ela dizia, né? Tenha confiança em Deus, isso vai passar. Vamos dormir. A figura surgia nos momentos em que a doença piorava. Divaldo a via como uma fada. Aos 9 anos, o espírito apareceu, afirmando que o pior da prova havia acabado. A asma foi superada. Porém, os problemas respiratórios o perseguiram pelo resto da vida. O mal seria o resultado de um suicídio que o médico cometera em vida passada, conforme descobriria muitos anos mais tarde, quando também soube que a figura amorosa que o amparava já era a Joana de Ângeles. Claro, né? Joana de Ângeles já estava ali acompanhando o nosso querido amigo Divaldo Pereira Franco antes da reencarnação, durante os primeiros anos, né? Isso a lógica nos mostra. Mas esses são os fatos que ele nos relata dos primeiros contatos que ele teve a sua mentora Joana de Ângeles. E um fato também interessante, que esse problema que Divaldo carregou e carrega até hoje nas vias respiratórias, poderia ter levado Divaldo a um câncer. Teve uma época que ele teve uma amidalite crônica, e Irmã Sheila vem e faz uma cirurgia espiritual em Divaldo, né, retirando espiritualmente as amígdalas de Divaldo, que estavam muito inflamadas, e depois é dito a ele que iria evoluir para um câncer. Por que não evoluiu? Por conta do trabalho insistente, persistente de Divaldo Pereira Franco no bem. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. E aí nós temos, né? Aqui nós temos Joana, aqui nós temos o Máscara de Ferro. Essa imagem de cima, aqui é do filme, né? Quem assistiu o filme, quem não assistiu, por favor, assista, é muito bom. Aos 7 anos, Divaldo notou a companhia frequente de um espírito ao seu lado. Era um religioso que portava batina e chapéu, de abas largas. Odeio você, vou te matar. Perversa, a entidade adorava constrangê-lo. Uma cena marcou Divaldo. Sozinho nos fundos da casa, tomava banho em uma pequena bacia, como era de costume à época. O homem surgiu soturno, né, e disse, que coisa ridícula. A reação do pequeno garoto foi cobrir-se. Agora está com vergonha? Né, diz Máscara de Ferro. Você nunca vai conseguir esconder-se de mim. Divaldo não relata o nome do Máscara de Ferro, né? Só ele nomeou o espírito por conta do filme, né? Da peça de teatro sobre os 2 reis que são separados, 2 príncipes, né? E um coloca a Máscara de Ferro no outro. Ele dá esse apelido, mas nós não sabemos o nome, né? Que animou essa personagem lá no século XVII, que é outra coisa interessante também. Máscara de Ferro sempre perseguiu Divaldo desde que o encontrou na infância, mas sempre teve dificuldade em concluir os seus planos por conta da decisão firme de Divaldo na reeducação, na mudança, né, na sua autoevangelização. Anos depois, saberia pelo próprio espírito dos motivos para ser alvo de tamanho ódio. Durante o reinado de Luís XIII, ambos haviam sido conselheiros do primeiro-ministro, né, que nós sabemos que é o cardeal de Richelieu. De 1885 a 1642, viveu o cardeal. Nas figuras de importantes religiosos. Então, Máscara de Ferro e Divaldo eram 2 importantes religiosos que orbitavam, né, ali,
o primeiro-ministro, o cardeal de Richelieu. Nas figuras de importantes religiosos, Divaldo tinha descoberto algumas irregularidades cometidas pelo colega e o entregando ao chefe, que o puniu com o processo. A animosidade entre os dois cresceu. Certo dia, em meados de 1625, o colega percorria os corredores do Castelo do Louvre. Todos nós ouvimos falar Museu do Louvre, mas o Museu do Louvre era um castelo que foi transformado em museu. À procura da rainha Maria de Médici. A rainha Maria de Médici, ela foi a tutora de Luís XIII, enquanto ele não poderia assumir o trono francês, porque ele assumiu o trono francês aos 9 anos de idade. Então, que ali visitava o filho, quando encontrou Divaldo. Perguntou-lhe se saberia do paradeiro dela, e Divaldo indicou determinada sala. Era uma armadilha, uma porta falsa se abria para fora do edifício, fazendo o colega desleal desaparecer em um desfiladeiro. Ou seja, Divaldo Franco mata Máscara de Ferro. Né? É isso que acontece. Então, essa animosidade, esse ódio, e o que eu acho interessante nesse caso é que isso aconteceu no século XVII, gente. Pertinho, 300 anos atrás. O que são 300 anos? Nada. Muito pouco. É um piscar de olhos na espiritualidade, 300 anos. Olha aqui o que Divaldo diz. Realmente ele criou situações difíceis e dolorosas, que procurei solucionar com paciência. Ao me tornar espírita, eu entendi que ele só estava no meu campo psíquico porque havia um vínculo entre devedor e cobrador. O espírito jamais se alojaria na minha áurea se eu não fosse uma pessoa com compromissos negativos do passado. É o que o Divaldo diz aqui na biografia. E plenamente concernente, porque a doutrina espírita nos diz: Máscara de Ferro só achava campo de ação e conseguia envolver Divaldo Franco em situações conflituosas, em situações difíceis, em situações dolorosas, porque havia o quê? Havia uma reciprocidade por conta do ato que ele cometeu. Primeiro, ele entrega o colega porque havia cometido um deslize. Até aí, tudo bem. O colega cometeu um deslize, ele verificou, né? Poderia ter chamado o colega, né? Isso que o evangelho diz. Chame a pessoa, converse com ele. Depois, se o ato continuar e for prejudicar a comunidade, aí sim você chama a comunidade e comunica. Bom, vamos deixar isso para quando Edivaldo ele sai, porque foi que ele comunicou ao cardeal de Richelieu, né? Richelieu. Então ele vai lá e indica uma porta falsa para que o Máscara de Ferro caia no despenhadeiro e morto. Ele assassinou Máscara de Ferro. Por ter assassinado Máscara de Ferro, ele tinha psiquicamente, né, e tinha também energeticamente na sua áurea o plug que a gente tanto diz, para ver o processo obsessivo, precisa que haja o plug, né? Então, houve ali o plug e ele acabou. Deixa eu desativar aqui um áudio que está dando uma microfonia. Pronto. Então, ele acabou, né? Passando por essa dificuldade, passando por esse processo, por conta da reciprocidade energética. Então, isso quer dizer o que pra gente? Bom, se eu não quero ser obsediado, se eu não quero que espíritos se coloquem no meu caminho como pedra de tropeço, eu preciso seguir uma vida moralmente equilibrada, eu preciso buscar fazer o bem, é por isso que na doutrina diz, fora da caridade não há salvação. Porque o que foi que blindou Divaldo a coisas mais drásticas impostas por Máscara de Ferro? O caminhar no bem. A posição reta no caminho do bem. Então, é a isso que nós precisamos nos ater. Porque cobradores do passado, quem não os tem? Eu não sei,
o que eu fiz nas minhas reencarnações passadas, mas eu tenho absoluta certeza que devo ter também assassinado alguns por aí. Mal, com certeza eu fiz, né? Por quê? Porque ainda não sou boa. Porque estou estagiando. Então, como Jesus diz, bom é o Pai que está no céu, né? Então, pelo que somos, nós sabemos o que nós já fizemos. Bom, isso também não deve ficar na nossa mente pensando demais e nos levando a sentimentos de culpa. Ah, meu Deus, porque eu fui ruim. Não, não é isso. Nós espíritas, nós temos ciência do que já fomos no passado, pelo que somos hoje, o que nos faz querer ser melhor a cada dia, para evitarmos essas influenciações e galgarmos um novo patamar no processo evolutivo. Bom, e aí, tio Divaldo e tio Nilson, né? Não tem como falar de Divaldo Pereira Franco sem falar de tio Nilson. E a própria Joana de Ângeles fala para Nilson e Divaldo em uma viagem que eles fazem a Roma de divulgação doutrinária, que ela era mãe de Divaldo Pereira Franco e de Nilson de Souza Pereira, lá quando ela era Joana de Cusa, né? Quando ela animou a personalidade de Joana de Cusa, que todos nós conhecemos, que teve o contato com Jesus. Tio Nilson é o filho que morre na fogueira, né? Tio Nilson é o filho que é supliciado. Divaldo é o filho mais velho, ao qual nem o próprio Divaldo nos dá a informação do que aconteceu com ele após a morte de Nilson e de Joana. Né? Posteriormente, quando Joana de Ângeles reencarna usando a indumentária de Clara, Divaldo e Nilson novamente estão juntos, se reencontram na ordem e são também franciscanos. Né? Tive, segundo ela, a Edivaldo narra, a oportunidade de conhecer São Francisco pessoalmente, como também de conhecê-la, recebendo de ambos o amparo para a volta definitiva ao cristianismo. Na sucessão do tempo, eu teria procurado o refúgio da igreja nascente e mais tarde da religião dominante, porque, de acordo com a tradição católica antiga, os filhos masculinos eram dedicados reciprocamente, um deles às armas e outro a Deus. Foram contemporâneos de Francisco e Clara de Assis, Nilson fazendo parte da igreja de Bolonha. Essa parte também é interessante, porque tio Nilson foi fazer parte da igreja de Bolonha, que era a parte intelectualizada dos franciscanos, que trouxe grande desgosto a Francisco de Assis, que esse foi um dos motivos também pelo qual ele se refugia na Porciúncula e de lá não sai mais, né, até o seu desencarne. E depois, Nilson, depois de desencarnado, ele se arrepende, né? Tio Nilson se arrepende de ter feito parte da Igreja de Bolonha, de ter sido um dos responsáveis pela intelectualização da Ordem de Francisco de Assis, né? Que foi uma ordem fundada por Francisco para ser algo simples, de doação ao próximo, de não amealhar riqueza. Então, Nilson estava na ordem, porém, nessa ala, a daqueles que queriam propugnar pelo poder. A sua conversão, portanto, naquela ocasião, foi relativamente oportunista, e embora o apelo fosse verdadeiro, o comportamento foi interesseiro. Depois que desencarnou no além-túmulo, ficou frustrado ao dar-se conta de que não era isso que ele deveria ter feito. Muito tempo depois, ao reencarnar-se e encontrar a bênção do espiritismo, para cuja vivência foi preparado na espiritualidade, como ocorreu com a maioria de nós, que ouvimos as preciosas lições da amada doutrina antes do nascimento da carne, aquele preconceito contra Jesus permaneceu tênue no seu inconsciente, até que de repente rompeu-se e ele deixou arrebatar pelo Mestre incomparável, dedicando-lhe a atual existência. Isso também é interessante porque Nilson, como ele desencarna lá, junto com os cristãos primitivos,
no circo romano, né? Ali envolto em chamas, ele fica com esse ressentimento no seu inconsciente profundo de Jesus, como se Jesus tivesse sido o grande responsável pela morte dele e da mãe. E ele traz isso, né? Traz essa problemática dentro dele, esse conflito, até essa reencarnação. E é interessante que Joana de Ângeles pede a Divaldo que ele sempre fale muito de Jesus para Nilson nessa reencarnação, e Divaldo e as obras de Amélia Rodrigues, né, através de Divaldo, que narram poeticamente passagem do Evangelho, Divaldo narrava essas histórias para Nilson de uma forma sistemática, até o dia que o próprio tio Nilson diz: ô Divaldo, não precisa você mais falar de Jesus como você fala para mim, porque eu já o amo, né? Porque ele conseguiu equacionar. Vejamos bem, isso aconteceu, né, com os cristãos primitivos há mais de 2000 anos. Foi nessa reencarnação atual que Nilson conseguiu trabalhar esse trauma. Então, olhe como nós precisamos ter paciência com esses nossos irmãos que não conseguem entender Jesus, que não conseguem vivenciar Jesus. E precisamos ter consciência também que as piores guerras, os piores morticínios da humanidade foi provocado pelos processos religiosos, são as guerras santas que até hoje acontecem no Oriente Médio. Então, em nome de Deus, em nome de Alá, em nome de Jesus, nós praticamos coisas horrendas e deixamos marcas profundas em várias pessoas, né? No psiquismo de várias pessoas. Tio Nilson venceu, era um homem maravilhoso. E aqui eu trago algumas fotos de 1977, de uma reunião mediúnica que aconteceu. Para quem não sabe, tio Nilson era o diretor, né, da parte mediúnica do Centro Espírita Caminho da Redenção até o seu desencarne. Ele era o dialogador e o presidente da reunião mediúnica, na qual o Divaldo Pereira Franco fazia parte quando estava e quando está aqui em Salvador. Então, aqui tem, olha a foto aqui da direita, Divaldo expelindo ectoplasma, né? E essas rosas que Divaldo aqui está entregando foram teletransportadas, né? Foram teletransportadas. Isso é interessantíssimo. Pelo intermédio da irmã Sheila, ofereceu aos participantes rosas brancas que se materializaram das mãos do médium por teletransporte diante de todos. Quer dizer, a irmã Sheila colheu essas rosas brancas em algum lugar e teletransportou-as para a reunião mediúnica, para as mãos de Divaldo, e ele cedeu essas rosas para os participantes. Divaldo fez sessões também de materialização e teletransporte que não foram o mote da sua mediunidade, né? Inclusive, ele foi orientado a não mais fazê-las. Por quê? Porque é errado? Não, porque ele precisava preservar as suas energias para a divulgação doutrinária e para as psicografias, como também os atendimentos fraternos, né? Divaldo já atendeu mais de 1 milhão de pessoas no Centro Espírita Caminho da Redenção, no atendimento fraterno. Então, aqui, como nós falamos que o Centro Espírita Caminho da Redenção foi fundado lá em 1947, eu acho interessante que é 7 de setembro de 1947, lá na Barão de Cotegipe, e era vizinho de Irmã Dulce, com quem manteve uma amizade sincera durante todo o período em que Irmã Dulce estava aqui encarnada, e tenho certeza que continua a amizade agora que Irmã Dulce já está lá no plano espiritual. E Irmã Dulce, sempre que encontrava com ele, perguntava: meu filho, a irmã do lado de lá tem mensagem à irmã do lado de cá? Né? Que nós lembramos que a última reencarnação de Joana de Ângeles
Foi como só Joana Angélica de Jesus, né? A abadesa aqui em Salvador. E quem vai ali no Convento da Lapa, gente, vocês que forem em Salvador e tiverem tempo, estiverem com tempo, entre ali na igreja do Convento da Lapa. Quando você entra, que o altar ele está na direção de quem vai para o Colégio Central, aí a entrada é lateral, você entra, você dá logo de frente com a tela em óleo, né, de Joana Angélica, que é a mesma Joana de Ângeles, lá o mesmo rostinho, aquele mesmo sorriso, a mesma personalidade, né? Então é uma energia excelente a igreja. É muito bom. Sempre que eu tenho um tempo que eu passo por lá, eu paro e faço uma prece e comungo com Joana de Ângeles. E aqui tem mais algumas fotos, né, de Valdo com Chico Xavier, uma amizade de longos anos. E aqui é a primeira carta que Chico manda para Divaldo. E tem esse livro aqui, gente, quem puder adquirir, Amigos para Sempre, Divaldo Franco, né, e Chico Xavier. Quem escreveu foi César Braga Said. Então aqui tem as cartinhas, tem os comentários, tudo bonitinho. Aí eu trouxe aqui pra gente. Lastimo haver renascido, olha o que Chico disse para Divaldo. Lastimo haver renascido distante da terra abençoada, onde ressurgiste para a boa luta. Mas mesmo longe, seguir-te-ei os passos com os meus votos, por tua vitória integral. E aí ele faz um pedido para Divaldo. Quando te for possível, estimaria receber-te um retrato. Teria muito prazer, guardando-te esta lembrança. Pode ser? Desde já agradeço. Muito reconhecidamente. Isso foi em 1948, a primeira cartinha que Chico manda para Divaldo, né, com tanto carinho, tanto zelo, e pedindo a ele uma fotografia para que ele pudesse guardar com todo carinho. E aqui, Divaldo com Chico. E eu trouxe aqui uma informação interessante, que quando Divaldo ia visitar Chico, e aqui é uma foto lá, próximo ao abacateiro, onde Chico recebia as pessoas, né, entregava alimentos, entregava dinheiro das doações que ele recebia. E tem um fato inusitado que Divaldo está ali com Chico, e aí começa a aparecer algumas mulheres grávidas. E Divaldo assustado, né? Ô Chico, essa mulher já tem quase, essa senhora já tem quase 50 anos, como é que ela pode estar grávida? Essa já tem quantos anos, Chico? Chico, 47. Essa tem 50 e pouco, mas Chico, elas estão grávidas, Chico. E aí Chico explica para ele o motivo. Esta fila aqui, meu filho, Dr. Bezerra de Menezes diz que é a da reencarnação. E aí Divaldo presta atenção na fila e vê que a maioria das senhoras que estavam ali naquele dia estavam grávidas. Quando as crianças são rejeitadas nos lares de excelente poder aquisitivo, o venerando médico espiritual conduz os espíritos para que reencarnem, aproveitando o fato de que elas acabam engravidando sem nenhum controle por ignorância. Dr. Bezerra fica olhando todas e fazendo seleção. Então, ele escolhe algumas para a fecundação, pois assim ele poderá trazer alguns espíritos de lá para cá, atendendo às suas necessidades de evolução, embora em situação econômica extremamente desfavorável. Estas mães têm muito amor para dar àqueles que precisam renascer. Quando engravidam, dizem uma a outra: não há problema, deixa nascer a criança que nós temos o Sr. Chico Xavier para dar enxoval para nós. Então, Divaldo, é assim que funciona a fila da reencarnação administrada pelo Dr. Bezerra de Menezes. Somente aí eu me dei conta de que a maior parte da fila era constituída por gestantes. E aí Divaldo brinca: ah, Chico, eu só espero que o Dr. Bezerra não resolva passar lá pela mansão do caminho, né? E dão risada. Agora veja, Dr. Bezerra de Menezes aproveita
a irresponsabilidade das mulheres que iriam engravidar de qualquer jeito para trazer aqueles afilhados dele, né, que ele está ali no plano espiritual cuidando, que necessitam da reencarnação. Aqui outra foto de Divaldo mais Chico na sombra do abacateiro, que era uma atividade que o Chico adorava fazer, porque era o ar livre, então ele tinha contato com as pessoas, ele cumprimentava as pessoas, ali eles conversavam sobre o evangelho. Imaginem aí a gente participando de uma reunião dessa, podendo estar aí presente. Bicho, o tempo está passando. Então, aqui, um depoimento de Chico Xavier. Ele manda esse bilhetinho por dona Altiva Noronha. Diga ao Divaldo que a mediunidade é uma tocha de luz e que ele tem sabido conduzir bem alto essa tocha. E de tal maneira que as sombras jamais alcançarão. Que vai em frente, preservando sempre na tarefa. A humanidade é formada de duas partes, os que trabalham de verdade pela verdade e aqueles que apenas assistem de palanque, sem compromissos maiores, criticando e fofocando sempre. A segunda parte jamais atingirá a primeira, os que trabalham, né? Os fofoqueiros jamais atingirão os que trabalham. O homem vale por aquilo que realiza. E a meta do trabalhador da doutrina é Jesus. Não vou esquecer, porque estou em plena crise de angina. Vou apenas mandar-lhe um livro para desopilar o fígado pelas muitas fofocas. Dele um grande abraço. Quer dizer, o Chico preocupado com o Divaldo por conta dos rumores de fofoca que começam a surgir desde 1962 sobre a mediunidade de Divaldo, que Divaldo copiava Chico, que Divaldo isso, Divaldo aquilo, que Chico isso, que Chico aquilo, tudo uma fantasia criada por pessoas, como até hoje se criam, né? Tem aqueles que são fãs agora veja a palavra fã, nem deveria caber dentro do movimento espírita, né? Tem pessoas que admiram a psicografia de Divaldo, que admiram as palestras de tal, que admiram tal, e começam a criar, eu não gosto de Divaldo, porque Divaldo é muito difícil de entendimento, eu gosto mais da literatura de Chico, que é mais fácil. Gente, a gente lê aquilo que nos atrai, a gente lê aquilo que faz bem ao nosso coração. A gente não precisa estar comparando a psicografia de Divaldo com a psicografia de Chico, com a psicografia de B. Qualquer coisa que nós lemos, independente de quem tenha psicografado, de quem tenha dito, nós precisamos verificar a universalidade do ensino dos espíritos, se a lógica, se a fundamentação teórica. Isto é que importa. Não importa a fonte, importa o conteúdo. Né? E falando de fonte e conteúdo, tem até uma informação interessante que fala ao coração de vocês, por conta de Francisco de Assis, que o próprio Divaldo diz que todo dia de domingo, isso é informação interessante, Joana de Ângeles não trabalha. Vocês sabiam que o dia de domingo é o dia de folga de Joana de Ângeles? Pois o dia de domingo é o dia da folga de Joana de Ângeles, com os trabalhos dela junto à costa terrestre, porque ela vai, né, lá para as esferas superiores se encontrar com Francisco de Assis. Porque o paizinho Francisco de Assis, que é o mesmo João Evangelista, né? O apóstolo amado, aquele que já era, né? E Joana de Ângeles vai lá para as esferas superiores se encontrar com Francisco de Assis para aurir novas energias, para se reabastecer e voltar na segunda-feira para continuar o trabalho junto a Divaldo, junto à Seara de Jesus. Isso é uma informação dita pelo próprio Divaldo, que é bastante interessante. Então, todo domingo, Francisco de Assis está lá ocupadinho,
como todo domingo não, todos os dias, né? Francisco está ocupado, mas nas esferas superiores, as quais ele habita, dia de domingo é um dia, né, que ele tem a atividade e que reúne os trabalhadores que estão sob suas ordens. Aqui Divaldo de novo com Chico, né, várias imagens. E aí eu trago aqui, que tem aqui também no livro de Divaldo, que diz assim: o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos alerta para a necessidade de transitarmos da condição de espíritos esclarecidos para de espíritos evangelizados. E o espírito Emmanuel, na obra O Consolador, propõe igualmente que saiamos da condição de espíritos convencidos pelo conhecimento para de espíritos convertidos, ou seja, que junto ao saber acrescentemos amor. Então, faltou lá, né? Na outra slide que nós analisamos, amor dos nossos companheiros em estarem atacando Divaldo. As almas realmente convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes, ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Aqui mais uma foto de Divaldo. Eu vi essa foto, achei linda. Eu disse, eu vou colocar essa foto porque às vezes a gente vê Divaldo um pouco sisudinho, né? E Divaldo com um sorriso leve, solto, há 41 anos atrás, lá em Catanduva, no interior de São Paulo. O primeiro filho, né? Porque 600 e tantos filhos, mas teve o primeiro. Teve um espírito que, numa reunião mediúnica em 1948, falou através do próprio Divaldo que iria reencarnar e que seria filho dele. E aí perguntaram ao espírito quando isso seria, mais ou menos. Ele daqui a 3, 4 anos, em 1948, pois em 1952 esse primeiro filho surge. No ano de 1952, um menino é abandonado na lixeira que ficava próxima à entrada da mansão do Caminho. Lembrando que a mansão do Caminho, lá ainda na Barão de Cotegipe, porque a mudança foi em 1957, e aí é 1952. Então o menino foi abandonado lá, as formigas comeram as bochechas, né? A genitália estava muito ferida, o umbigo muito ferido, e esse foi o primeiro filho ao qual ele batizou de Jaguaraçu Pereira Franco. E aí todos nós sabemos daquela história que ele vai correndo para o cartório, chega lá esbaforido, e o senhor atende, ele fala que foi registrar o filho, e ele diz o nome do filho, e pergunta o nome da mãe, não tem, como é que... Aí o tabelião diz, não, uma mãe não saber quem é o pai, mas um pai não saber quem é a mãe, qual é o nome da empregada? Né? E aí todos nós sabemos que Alta de Souza entra em espírito e manda Divaldo colocar como mãe, né? E fica sendo a mãe espiritual de vários filhos que Divaldo adota. E aqui, essa foto, a mais antiga, os meninos na escada são os 50 e poucos meninos que são levados, né, para a Mansão do Caminho, em 1957, lá no Pau da Lima. Essa foto aí é na Barão de Cotegipe, ainda no Centro Espírita Caminho da Redenção, lá na Barão de Cotegipe. Já a outra foto já é aqui na Mansão do Caminho, onde se encontra, né? Ivone do Amaral Pereira, vamos falar de Dona Ivone para a gente encerrar. Aqui, foi também uma amizade, né? Tem esse livro de César Braga Saide também, na qual traz as cartinhas que Dona Ivone endereçou a Divaldo ao longo do tempo. E tem uma mensagenzinha que ela coloca, interessante. Dona Ivone era uma espírita 100% kardecista, né? E não existe espírita sem ser kardecista. Desculpe até a observação. Mas ela era... E ela, até as cartinhas, ela colocava uma mensagenzinha ou da codificação ou de algum continuador. O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem,
mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas, da alegria e da dor, até que nós tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Então, o problema do ser, do destino e da dor, Leon Denis, né? E aqui, aí me permitam, eu vou ler aqui um trechinho da carta para vocês, que diz assim, como Divaldo, essa carta é de 1962, e Divaldo estava sofrendo muito com os ataques, né, à sua mediunidade, aos livros que ele estava trazendo, inclusive eram livros nessa época de Manuel Filomeno de Miranda. Aí estavam dizendo que Divaldo estava imitando André Luiz. Olha o que ela disse. Eu já soube de tudo, Divaldo, e confesso que chorei avaliando quanto você deve estar sofrendo. Mas peço a você que não desanime nem deixe sua fé embalançar. Acredito que uma fase mais luminosa surgirá para o seu espírito depois disso tudo, pois vê-se o que acontece é um testemunho que Jesus lhe pede. Se eu pudesse, iria a Salvador para visitá-lo e conversarmos, mas infelizmente não posso, por vários motivos. Então escrevo dizendo-lhe que eu também fui ferida, atacada por espíritas de renome devido à memória de um suicida, o qual disseram foi decalque de André Luiz e imitação. Olha, Dona Ivone passando pela mesma situação, né? Os confrades espíritas dizendo que Divaldo e Dona Ivone decalcavam André Luiz. Agora, fazendo uma leitura de Memória de Suicida, o que é que Memória de Suicida tem a ver com as obras de André Luiz? A não ser em alguns momentos que André Luiz narra, né, as consequências de um suicídio. São obras totalmente diferentes. E tem mais. Precisam ser singulares. Precisam ter informações que se cruzem. Porque se Divaldo Franco, Chico Xavier, aí vamos voltar. Se Camilo Castelo Branco, né? Se Bezerra de Menezes, que era o coordenador também da atividade mediúnica de Dona Ivone, o espírito Charles, que coordenava também as atividades, Leon Denis, que fez a revisão de Memória de Suicida depois de Dona Ivone ter escrito o livro, trouxessem informações que se chocassem com as informações trazidas por André Luiz através da sua obra A Vida no Mundo Espiritual, os seus 16 livros, poxa, se Manuel Filomeno de Miranda trouxesse algo que chocasse, que batesse de frente, não teria alguma coisa errada. Porque universalidade do ensino dos espíritos, isso é lógico, isso é óbvio para nós espíritas. Então, Ivone disse que não chorou, né? Mas, e nem lamentou, porque ela tem que dar explicações a Jesus, o único mestre que ela diz que ela fala aqui na carta que conhece, né? E que deve satisfação. Ela diz que isso, meu filho, é trabalho das trevas. Testemunho desses que o ofendem também. Mau testemunho, porque nem o evangelho, nem na doutrina não aprenderam a tratar assim o próximo. Está dizendo que nós espíritas, nem no evangelho, nem na doutrina, aprendemos a tratar o próximo dessa forma, atirando pedra, falando. É uma coisa que eu sempre digo aqui no CEAL. Gente, não se preocupem com a mediunidade alheia, com os trabalhos das atividades das casas alheias. Você está lá, você trabalha lá, você faz parte do trabalho? Não? Então, poupe-se. E poupe o outro das suas observações descaridosas. Porque palavra é energia. E quando nós emitimos a palavra,
né? Nós estamos emitindo energia e nós estamos sendo descaridosos para com os nossos companheiros de processo evolutivo. Então, nós não temos o direito, nós temos o direito e a obrigação de viver os postulados espíritas dentro dos nossos padrões na casa espírita a qual nós nos filiamos. Se nós estamos filiados a uma casa espírita e nós estamos ali vivendo a doutrina espírita naquela casa, vamos viver da maneira que nós achamos conveniente e esquecermos a vivência dos nossos irmãos. Porque nós somos avaliados pelas nossas intenções. E quem aqui é perfeito? E Jesus, a espiritualidade é que tem a baliza. Quem somos nós? Então, nós precisamos nos ater, né, às nossas convicções, de tê-las, de falá-las, de promulgar a doutrina espírita, de viver a doutrina espírita, só não temos o direito de interferir na vida alheia, seja ela aonde for. Né? E lendo essa carta aqui, fiquei chocada. Por quê? Porque Dona Ivone diz que só quem se levantou para falar algo em defesa dela foi o Conselho da Federação Espírita Brasileira, o jornal O Nosso, o jornal O Nosso da Fraternidade Eclesiástica Universal. Quer dizer, foi um jornal eclesiástico da Igreja Católica que defendeu Ivone, e um pastor protestante que disse da tribuna. Agora veja, foi bem dito e a gente mereceu ouvir. Não compreender, olha o que o pastor disse, não compreender como isso se dava entre os espíritas, que pretendiam pregar o evangelho para os outros, sem o aplicarem a si mesmo. Ô, gente, que feio, né? Que feio a gente tá no centro espírita, tem estudo do evangelho, pregar o evangelho, pregar a indulgência, saber que a caridade maior que nós precisamos fazer é a caridade moral, de nos suportar uns aos outros e vivermos lançando pedras na casa espírita alheia, no trabalho alheio. Né? Ah, porque Divaldo disse isso, porque Divaldo fez aquilo. Tu adotou 680 e tantas crianças? Tu levantou uma obra chamada Mansão do Caminho, que atende por ano 30 mil pessoas no ambulatório, que atende por dia 3.500 crianças, que já salvou da criminalidade, de se tornarem assassinos, de se tornarem latrocidas, milhares de pessoas? Tu saí de madrugada visitando enquanto tinha saúde, porque era o horário que podia fazer, as casas, os casebres, pagou conta de luz, de água. Quem somos nós para falarmos de Divaldo Pereira Franco, né? Ou de qualquer outro trabalhador? Ah, vamos viver sem analisar as coisas? Não, gente. Nós podemos saber o que é certo e errado, mas nós temos que viver o que é certo e errado na nossa vida. Não infligir isso ao outro. Porque o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita é clara. Basta que cada um estude. E como disse um bom conselho que foi dado a Marco Antônio Pinto por Joana de Ângeles, que ele é trabalhador lá do núcleo mediúnico da Mansão do Caminho, e ele ficava pedindo, peça a Joana mandou uma mensagem para mim, eu quero uma mensagem de Joana, e Joana mandou, estude e estude-se. E aí, para finalizar, nós precisamos lembrar do que disse Emmanuel, né? E do que disse, e o que a doutrina espírita nos pede, né? Amai-vos e instruí-vos. Não dá para ter só instrução sem amor e não dá para ter só amor sem instrução. É preciso uma junção dessas duas forças. Então, que Joana de Ângeles diz, ame sem aguardar resposta,
serve sem pensar em recompensa. Então, essa é a nossa mensagem final, e que sobre a vida de Divaldo, que nós possamos reflexionar sobre essa doação, sobre esse amor incondicional que ele está provando ter pelo semelhante, porque doar-se da forma que ele se doou e vem se doando é para quem realmente está afiliado à Escola de Jesus. Essas foram as nossas fontes. Que Jesus nos abençoe e nos guarde. E muito obrigado pela oportunidade de ter participado com vocês desse ágape. Com você, meu irmão Ivandro. Nós é que agradecemos, minha irmã. Que maravilha. Eu me lembro quando a gente conversou sobre a exposição e você estava temerosa de falar o mesmo do mesmo, já que tinha tido o filme, né? E muitas pessoas já poderiam ter assistido o filme e você ser repetitiva. Eu acredito que quem está aqui na sala e teve a oportunidade de acompanhar ao vivo a sua fala, tem com certeza a dimensão de que você acrescentou muito mais ao que o cinema, né? Ao que a obra relatada no filme veio nos mostrar sobre a personalidade e sobre a figura humana de Divaldo Franco. Realmente faz muito sentido você falar e trazer para nós essa abordagem do respeito aos ditames da doutrina, da compreensão do que permeia essa religiosidade que nos envolve, que é a questão do amar ao próximo, do estudar, do se instruir, né? A disciplina que nós precisamos ter. Eu achei muito interessante essa abordagem que você faz em relação a dona Joana, né? No sentido de estar um dia, entre aspas, né? Descansando, né? Que na verdade para ela não é descanso, porque certamente esse encontro com o irmão Francisco se dá em uma reunião que obviamente não chega a quilômetros-luz de distância de algumas reuniões que nós andamos vendo por aí, né? Mas, enfim, são reuniões de planejamento, de análise, de reflexão, de amorosidade, com certeza, que a espiritualidade tem para conosco, para com a Terra e a humanidade como um todo, né? Eu quero mais uma vez te agradecer, minha irmã, viu? Que Deus, a espiritualidade, Irmã Maria de Lourdes, toda a espiritualidade do CEAL te abençoe, te envolvam, te protejam cada vez mais. Agradecer a todos aqui presentes, tem gente falando aí do lado, deixa eu ler aqui para você. Pode né? ir. Sheila, perfeito, somos energia, a palavra tem seu poder. Quando você falou da questão da religiosidade, do respeito ao próximo, gratidão. Lidiane também, sempre tem um detalhe que passa despercebido. Verdade, Lidiane, a gente sempre tem algo a acrescentar, né? Que bom que a gente pode cada vez mais ter essas oportunidades. Ana, minha querida Ana, agradecendo também pela palestra. Sandra, excelente abordagem da vida de Divaldo, perfeita. Que possamos isso, Ana, tomar Divaldo como exemplo, né? Se nós não temos condição de adotar 600 crianças, mas que a gente possa adotar com o coração, sendo o que a doutrina espírita espera de nós, caridosos para com o próximo, né? A caridade não é para conosco, não adianta a gente amealhar bens e dinheiro e riqueza, se a gente não tiver a riqueza maior em nossas vidas, que é o amor, sobretudo o amor ao próximo. Você quer falar alguma coisa? Às vezes tem... E o pessoal também pode falar, né? Só ativar aí o microfone. E a gente, às vezes, tem um sobrinho, um primo distante, alguém que nós sabemos que tem uma dificuldade financeira. Por que não, no início do ano, vamos comprar aquele caderno, aquele lápis, né? A criança, ela se sente mais motivada quando ela tem uma mochilinha para levar seu material, ela se sente valorizada,
né? Então, às vezes, pequenas coisas que a gente pode fazer por aquelas pessoas que estão ao nosso redor, aquele vizinho que a gente sabe que está desempregado, ao invés de comprar 3 sapatos no final do ano, um para usar no ano novo, um para usar no Natal, um para usar de dia, a gente compra um para aquela pessoa, né? A gente lembra de quem está ao nosso lado. São esses pequenos atos que nós podemos fazer, né? Não ficar esperando ter aquela oportunidade, ter aquele dinheiro, ter aquela situação. Não, tem muita coisa que nós podemos fazer. E são atitudes com objetivo digno, com objetivo nobre. Isso é importante se frisar. E muitas vezes nós abrimos mão de ajudar o próximo, porque a gente fica pensando o que é que o outro vai fazer com dinheiro, vai fazer coisa errada, isso e aquilo outro. Então, você não importa o que o outro vai fazer, o que importa é a minha ação. É como você disse, a gente não tem que estar se importando com a religiosidade do outro, com o que o outro vai fazer, com o que o outro é, com o que o outro fala, com o que o outro pensa. O que importa somos nós. E a gente não pode entrar nessa energia de dissolução, de rixa, de rivalidade na doutrina espírita. A gente falava isso naquele estudo que nós fizemos aquela noite que enveredou pela madrugada, né? E dos divaldinos, dos medradinos, né? Então, nós temos aqui duas figuras tão importantes na doutrina espírita, mas que a comunidade, né? Que a sociedade, melhor dizendo, a sociedade espírita coloca em pontos antagônicos, né? Como mais iluminativo seria se nós pudéssemos ter essas duas personalidades tão diversas que são Medrado e Divaldo, mas juntos, né? Embora a gente tenha tido aquela passagem de Chico dizendo que dois faróis não podem iluminar o mesmo lugar, eles têm que estar em lugares distintos, né? E a gente entende isso, talvez, da mesma maneira em relação a Medrado e Divaldo, mas, assim, uma maior unidade, até das pessoas, aí fica aquela rivalidade desnecessária, aquela rixa sem sentido nenhum, quando, na verdade, o objetivo é um só, a divulgação da doutrina espírita, né? Aí eu deixo a observação final. Por que calar é tão difícil? Que é a coisa mais simples de se fazer. Cale-se. Se você tem algo que lhe incomoda, cale-se. Pelo bem maior. Porque é tão difícil calar o nosso ego, né? Nossas vaidades, né? Nosso orgulho, que não pode ser ferido, né? De jeito nenhum, a gente não aceita nosso orgulho ferido. Mas é isso. Ninguém quer fazer nenhuma consideração? Desculpa aqui, um engasgo. Ninguém quer fazer nenhuma consideração? Podem abrir o microfone aí. Se não tiver, a gente vai fazer a prece de encerramento. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Podem digitar no chat ou podem abrir o microfone e falar. Tanto faz. Dou-lhe uma e meio. Janete abriu a imagem, mas não abriu o áudio. Quer falar alguma coisa, Janete? My best. Eu não consigo abrir o seu áudio. Agora, vá. Eu sou aprendiz, gente. É como eu tô. Eu só quero agradecer a Lia Mara, não esperava nada diferente, né? Pelo que eu sei, ela é uma estudiosa, um pouco mais, né, das obras de Divaldo, desde que a conheci, e agradecer pelo acréscimo, pelo contrário, né, com riqueza de detalhes, de muitas coisas que eu não sabia, principalmente da vida em comum de Joana, Nilson e Divaldo, né? Da participação de Dona Ivone e outros, que nada, menina, como acrescentou. E sou muito grata. Espero que volte outras vezes. Se vá desculpando aí, porque eu sou uma aprendiz ainda das novas tecnologias, viu? Mas que Jesus abençoe e que esteja de volta em breve, para nos prestigiar com novas instruções e novos conhecimentos. Bom dia a todos. Amém. Eu que agradeço, Jane. Pois é, nós agradecemos mais uma vez, Lia. Para quem não sabe, Lia trabalha em Candeias, no Centro Espírita Amor e Luz. Ela falou aí
Ceal, viu, gente? Ceal é a sigla, Candeias, uma cidade próxima ali à Madre de Deus, São Francisco do Conde, e estão todos convidados a participar também, a conhecer a obra caridosa desta casa histórica na região. Então, vamos nos acalmar para fazer nossa prece de encerramento, agradecendo, Senhor, a Deus. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Obrigada a todos os irmãos de luz que puderam apreciar este momento de estudo, de reflexão, de análise do comportamento daquele que mais se aproxima do que Jesus espera de nós em relação ao amor ao próximo, em relação à caridade. Quanto aprendizado, mestre, quando nós vimos os nossos irmãos temporâneos, Chico e Divaldo, sob a sombra de uma árvore, refletindo a presença daquelas mulheres gestantes, e que naquele momento, Pai, Divaldo ainda não tinha a noção que hoje seria responsável por uma das maternidades mais importantes nessa cidade, cuja responsabilidade está em propagar, realizar partos naturais, algo tão esquecido hoje em dia pelo progresso da ciência. Só tu, Senhor, entendes cada linha de nossa vida, cada momento, cada instante, cada fala, cada encontro. Mas tudo tem um propósito. Nada é solto neste quebra-cabeça de nossa vida e de nosso processo evolutivo. É por isso, Senhor, que somos gratos a Ti. Por tudo. Por todos os espíritos que estão neste planeta a nos envolver. Obrigado, Pai. Pelo médico espiritual, Dr. Bezerra, que está diuturnamente derramando o medicamento espiritual necessário para nos proteger neste momento em que a humanidade tanto carece de aprendizado do amor ao próximo. Obrigada, veneranda Joana de Ângeles, por tuas obras, por teu amor, por, através de tuas palavras, a psicanálise do íntimo de cada ser que somos e que precisamos melhorar na nossa reforma interior. Obrigado. Irmã Maria de Lourdes, com seu bálsamo de luz, carinho e amor sobre cada um de nós. Obrigado, irmão Francisco de Assis, na sua humildade, no seu devotamento ao próximo, sobretudo ao menos favorecido. Obrigado, Mestre Jesus, governador deste planeta, governador de nossas vidas, de nossas almas. Perdoe as nossas falhas, Pai. Esteja cada vez mais diante de nós, em nossos lares, por onde estivermos. Envolve os nossos governantes. Ensina-os a amar. Ensina-os a proteger a cada um que está sob a sua responsabilidade. Envolve este planeta. E possamos caminhar juntos para este processo de transição, de provas e expiações, para um plano de regeneração, onde o bem e o amor reinarão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Envolve a cada um que esteve presente neste momento, a nossa expositora, Liamara, aos seus familiares, a toda a população da cidade de Candeias, aos nossos amigos aqui presentes, em seus lares, seus familiares, em todas as cidades aqui representadas, e por nós também mentalizadas. Envolve aqueles que estão doentes, aqueles familiares que estão aflitos, sem a proximidade, sem a informação que gostariam de ter. Assim sendo, Mestre,
Encerramos esta atividade doutrinária, muito gratos a Ti, com a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós procuramos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. Livra-nos de todo mal, se for do nosso merecimento, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Bom domingo irmã. para todos. Eu que agradeço, meu Bom irmão. domingo. Jesus Cristo nos abençoe. Beijo, meu anjo. Muito Beijo. obrigada. Deus te abençoe. Dá um Amém. beijo, mãe, viu? Obrigada. Valeu. Valeu. Tchau.